Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, justamente porque no Evangelho deste quarto domingo, Jesus se apresenta como um bom pastor, como o bom pastor, utilizando uma linguagem muito conhecida para o povo da época. E no Antigo Testamento recordamos de Moisés, de Davi, que exerceram pastoreio. Agora Jesus, trazendo esta imagem da cultura da época, a eleva a um outro nível, colocando então de modo modelar a sua relação com aqueles que, professando a fé no seu nome, depois se estabelecerá. É ele que, sendo bom pastor, dá a vida, recordamos aqui a cruz, o mistério da ressurreição, por todos aqueles que, professando a fé no seu nome, buscam a salvação nele. Dando a vida, queridos irmãos e irmãs, também em outro sentido. Quando, na medida em que nós vamos crescendo e amadurecendo na fé, nós vamos aprendendo quão limitados somos. Quantos sinais de morte estão à nossa volta. É ele que é a razão da nossa esperança, de crermos que podemos crescer, melhorar, cremos que também através da sua graça e da nossa ação, podemos tornar este mundo marcado pelos sinais de morte e um mundo mais marcado pela vida. Este pastor, este bom pastor também conhece e as ovelhas o conhecem. O conhecimento que aponta para uma relação de intimidade. Jesus conhece profundamente o nosso ser, mas ele quer ouvir de nós quem nós somos. Quer ouvir a nossa versão sobre a nossa própria existência. E a partir deste conhecimento, a verdade, que no mundo de hoje é tão difusa, relativa, a verdade dele que habita em nós, vai pouco a pouco sendo compreendida por cada um de nós. É preciso compreender então, queridos irmãos e irmãs, que a vida deve ser vista como um tempo, um único tempo neste mundo de aprendizado, no qual, junto do Senhor, nós vamos aprendendo a ser, a nos descobrir e, acima de tudo, a viver uma vida com profundo sentido. Aqui tocamos também uma outra dimensão desse quarto domingo da Páscoa, o domingo em que rezamos pelas vocações, para que nossas crianças e jovens descubram a verdade que habita nelas, para que tomem as melhores decisões para a sua vida. Aqui as vocações matrimonial, sacerdotal, a vida religiosa, consagrada, as opções definitivas. E por fim, este bom pastor que tem a vontade de ver todo o rebanho reunido, a unidade que se dá nele e através dele. Seja, queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa igreja, a Igreja Católica, o exercício da unidade compete a cada um de nós, seus membros, mas, de modo geral, no mundo, os cristãos estamos muito longe ainda de concretizar esta vontade do nosso bom pastor. Que sejamos homens e mulheres da unidade, então, pensando mais no que falamos, como agimos, para que possamos ser canais das pessoas para Jesus e não obstáculos.
o bom pastor, os oriente, os conduza, os abençoe. E rezemos pelas vocações, pelas nossas crianças e jovens. Que o Senhor os abençoe hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.